Olá pessoal, bem-vindos à editora Juspodium. Meu nome é Ellison Miessa e hoje eu estou aqui para apresentar a segunda edição do meu livro de Processo do Trabalho para concurso. Nesse livro eu tenho como objetivo buscar que os senhores sejam aprovados nas provas objetivas. E para tanto nós usamos uma sistemática em 5 pontos básicos da obra, que é o quê? Primeiro nós analisamos a parte da teoria, numa análise profunda nos pontos necessários e outras de forma mais objetiva. Depois da análise teórica, nós separamos toda a jurisprudência dos tribunais, seja do TST, sob as suas súmulas e orientações, seja também as súmulas dos tribunais regionais a respeito de cada tópico no final do capítulo. Além disso, nós colocamos os informativos do TST a respeito daquela matéria logo em seguida. Depois, nós selecionamos os principais dispositivos a respeito daquela matéria. Então, coloco, por exemplo, os dispositivos da Constituição, que falam da competência, quando eu estou no capítulo de competência. Coloco os dispositivos da CLT, por exemplo, o 651 da CLT, quando eu estou nesse capítulo da competência. Então, eu seleciono quais são os dispositivos principais que vocês têm que estudar a respeito da matéria. E, por fim, nós temos lá uma bateria de questões para verificar se você alcançou ou analisou todas aquelas temáticas ali que nós estudamos. Portanto, com esses 5 pontos básicos, é infalível aí a nossa análise para vocês da prova objetiva. Parte teórica, jurisprudencial, a legislação e depois as questões. Quanto a esta segunda edição, eu gostaria de trazer 2 novidades aí, 2 pontos principais dessa segunda edição. A primeira é a Lei 13.015 de 2014, que alterou consideravelmente a sistemática recursal trabalhista, especialmente a respeito do incidente de uniformização de jurisprudência trabalhista e os recursos de revista repetitiva, que vêm agora descritos detalhadamente nesta segunda edição. O segundo ponto é quanto ao novo CPC vindouro aí, que entrará em vigor em 2016. Como ele entrará em vigor em 2016, nós criamos um livro de transição. Portanto, ele é escrito com base no Código de Processo Civil de 73, mas no final de cada tópico eu já coloco como será no novo CPC. E aí vocês já vão se adaptando. Como é que uma matéria, por exemplo, embargo de declaração com efeito modificativo, será analisado no novo CPC? Então, no finalzinho de cada tópico, eu já trato como será essa temática no novo CPC, já adaptando aí a sua visualização para o CPC vindouro, que entrará, evidentemente, em vigor em março de 2016. Quanto a essa segunda edição, nós fizemos diversas ampliações de conteúdo nessa edição, e aí colocamos temáticas como, por exemplo, a competência para julgamento dos dissídios coletivos dos servidores estatutários. Falamos também da competência da complementação de aposentadoria, que teve uma decisão do STF, que gerou um reflexo muito grande na competência da Justiça do Trabalho. Falamos da teoria dinâmica do ônus da prova emprestada, da execução contra as empresas em recuperação judicial, que hoje em dia a gente tem muito isso. E também, quando nós modificamos lá a parte do procedimento judicial eletrônico, porque nós tivemos a própria revogação da resolução 94 de 2012 pela resolução 36 de 2014 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Além disso, nós incluímos aproximadamente 150 questões novas nessa segunda edição. E aqui eu gostaria de deixar uma nota para aqueles que têm a nossa obra de Processo do Trabalho para analista, qual é a diferença dela para esta obra de Processo do Trabalho para concurso. O livro de Processo do Trabalho para concurso é um livro um pouco mais completo e ele atinge, evidentemente, todos os demais concursos, atingindo magistratura, Ministério Público, procuradorias, como, por exemplo, a AGU,
também a Defensoria Pública e hoje em dia, como a prova da OAB também é uma prova complexa, ele também serve para a prova da OAB. Mas e qual a diferença entre o livro de analista e o livro de processo do trabalho para concurso? Como eu disse, o processo do trabalho para concurso é um livro mais completo. E aí nós temos diversos tópicos que não tem no livro de analista, como, por exemplo, a parte histórica, intervenção de terceiros tem no livro de concursos e não tem no livro de analista. Alguns temas relacionados à prova, como, por exemplo, prova ilícita, prova emprestada. Outros temas ligados lá à execução, como, por exemplo, o sequestro humanitário. A responsabilidade nos casos de falência e também nos casos de recuperação judicial. Consignação em pagamento também eu falo no livro de processo de trabalho para concursos e não no de analista. Então é um livro mais completo. Além disso, no livro de processo do trabalho para concurso, existe um último capítulo que é chamado revisão final. E essa revisão final é para, nos últimos dias antes da sua prova, você tem lá um capítulo que pontua as principais dicas que você precisa saber para a sua prova. Então você estudou o livro, já fez as questões, já está lá afiado, chega na última semana e fala, deixa eu dar uma revisão geral, que aí com base nessa revisão geral, você vai verificar e relembrar todos os seus pontos, tá? Deixo então aí a dica do nosso livro, espero que gostem, fico à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção.